Bom, pessoal, boa noite. Estamos ao vivo aqui na página do Face do Reinventando as Organizações Brasil, que é um movimento que surgiu em 2016, quando um grupo de empreendedores inspirado pelo livro de Frederic Laloux decidiu vivenciar na prática os pilares das organizações TEAL, das organizações evolutivas, que são propósito evolutivo, integralidade e autogestão. Tudo isso por meio de eventos e grupos de estudos. Desde então, esse movimento vem crescendo rapidamente, se expandiu até tornar uma rede viva, autogerida, e ela une pensadores, profissionais de diversas áreas em torno desse propósito de impulsionar um novo estado de consciência nas relações profissionais, seja no âmbito individual ou profissional. Um dos nossos objetivos é disseminar os conceitos e práticas associados às lógicas do trabalho, né? As novas lógicas do trabalho, liderança, por meio de eventos, cursos, iniciativas e uma série de lives que estamos transmitindo hoje. Meu nome é Henrique Katahira, eu sou da Cuidadoria e eu também sou um dos iniciadores desse movimento que trouxe o livro para o Brasil através de uma iniciativa de tradução colaborativa. E hoje eu estou com a Karen Sapienza, que também faz parte do movimento. Você quer se apresentar? Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Bom, eu sou a Karen, eu sou a idealizadora da Sapiência, da aprendizagem colaborativa. Eu adentrei o movimento este ano, em março, apaixonada, né, pelos conceitos que o Laloux traz para a gente. E super feliz, porque hoje a gente está na nossa terceira live para falar um pouquinho dos pilares que o Laloux aborda no Reinvento das Organizações. Então, a gente já teve 2 lives anteriores, onde a gente tratou autogestão, a gente teve a Nara, o Lula como convidados. Eles falaram um pouquinho, né, de como implementar a autogestão nas organizações, falaram um pouquinho de sociocracia. E hoje o tema é propósito evolutivo, né? Porque a gente precisa entender que o propósito é a razão de ser das organizações, e o propósito evolutivo ele trata a organização como uma entidade viva, né? E trata a organização na forma como ela vive a sua razão de viver, a sua missão, o seu propósito de forma orgânica, através da autogestão, que a gente já falou, e também da inteligência coletiva. E hoje a gente está aqui com 2 convidados super especiais, o Gui e o Dudu da Dobra. Eu vou deixar que eles se apresentem, né, a organização, né, o que é a Dobra. Vou deixar um pouquinho para eles contarem. Vamos lá. Perfeito. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. A gente que agradece o convite aí, pô, tá louco, baita honra. A gente tá super feliz de estar falando com vocês hoje. E, basicamente, para quem não conhece a Dobra, se a gente for explicar do jeito chato, é uma empresa que faz uns produtos que parecem papel, produtos coloridinhos, com estampas. Exato. Então, carteiras, tênis, camisetas de bolinhos, bag, enfim. Esse material que parece papel. E tem várias estampas bem coloridas, mas esse a gente sempre fala que é o jeito chato de contar o que é a Dobra, porque, na verdade, a Dobra, pra gente, assim, na nossa visão, é meio que um laboratório de testes, experimentos malucos, em todos os âmbitos, assim. A gente tem a Dobra como uma empresa onde a gente sabe muito bem o que a gente não quer, assim. A gente não quer ter um modelo de gestão engessado, a gente não quer que a galera se sinta mal trabalhando, como a gente foi ao longo do tempo meio que se acostumando a ter, né? Então a gente experimenta um monte de maluquice e a gente pode contar um pouquinho aí hoje ao longo da live. A gente, enfim, se apresentar, eu sou o Gui, né, o Dudu, a gente além de primo, somos sócios fundadores da Dobra. O Augusto também, meu irmão, consequentemente primo do Dudu também, fundou a empresa. A gente criou a empresa em março de 2016, muito do fruto, assim, de desconfortos e estudos que a gente vinha tendo, não focado em abrir um negócio, mas a gente estava lá desde 2013, 2014, procurando outros conhecimentos que não o que a faculdade e o modelo tradicional nos passavam. E aí a gente teve
um primeiro contato através da Perestroika, com os cursos de negócios digitais, próprio curso de futurismo, que é o Friends of Tomorrow. A gente teve contato com o livro do Lalu, ainda sem tradução, ainda em inglês. E aí temas como capitalismo consciente, nova economia, economia colaborativa, enfim, todos esses assuntos que a gente hoje escuta tratar uma quantidade maior de vezes, né? A gente já estava falando sobre isso ali em 2013 e 2014, mas sem muitas pretensões, quando que em 2016, em março, a gente criou a Dobra, com esse laboratório de testes, a gente brinca que é um experimento social, e que se fosse fazer uma faculdade hoje, eu acho que eu faria psicologia ao invés de administração, porque é uma loucura, mas ao mesmo tempo eu acho que é o mais desafiador, assim, ou seja, é o que traz mais, entre aspas, incomodação no sentido do pensamento ficar enlouquecido procurando soluções para o negócio, e ao mesmo tempo é o que te dá mais prazer na hora de comemorar algum acontecido, assim, tipo, são as pessoas e é isso que a gente tenta colocar no centro, assim, aqui na Dobra, seja como cliente ou seja a pessoa que está aqui trabalhando e agregando valor ao que a gente está fazendo. Legal. E nessa trajetória, vocês conheceram o livro antes de fundar a Dobra ou depois? Sim, e aí me contem um pouquinho como é que foi, como que vocês colocaram o propósito evolutivo dentro da organização, né? Por que vocês acham que isso é relevante? Perfeito. A gente, na verdade, desde 2013, quando ainda era um projeto de faculdade, o produto em si, antes dele ser o que é a Dobra hoje, a gente começou, então, a ter contato com esses conceitos. A gente ficou sabendo, principalmente do livro em si, dos conceitos do Lalu, através do Thiago, da Perestroika. E quando a gente ficou sabendo dessas coisas, a gente mudou muito a nossa cabeça. Foi super coincidência que bem na época que a gente estava fazendo um curso sobre o futuro e tudo mais, quando a gente ficou sabendo dos conceitos, a gente estava meio que na semana de abrir o negócio, assim, a gente estava meio que colocando o negócio de pé, e a gente meio que refez do zero, assim, a gente estava pronto para botar o site no ar, a gente derrubou tudo e fez tudo do zero de novo. A gente finalmente entendeu assim, muita coisa que a gente tinha na cabeça, não... Exato, não sabia muito bem como colocar em prática, ou o que era exatamente que nos incomodava, ou o que era exatamente como a gente podia tentar resolver essas coisas que incomodavam. E na época, a gente ficou sabendo dos conceitos, mas a gente não chegou a ler o livro no início. A gente foi ler o livro só depois do crowdfunding. Quando rolou o crowdfunding, se não me engano, a gente participou do crowdfunding, ficou sabendo do livro, e aí sim a gente começou a entender um pouco mais, embasar um pouco mais o que a gente estava tentando fazer de uma forma mais informal, assim. A gente sabia muito bem o que a gente não queria, como eu falei lá no início, e a gente foi criando um negócio para meio que quebrar essas coisas que a gente não gostava de negócios mais tradicionais. E depois, claro, quando a gente conheceu o livro e de fato leu, começou a estudar muito sobre ele, começou a seguir muito o Lalu, a gente começou a tentar melhorar o que a gente estava já fazendo de forma informal, assim. E algumas coisas, assim, já trazendo para o negócio da Dobra, né, que a gente se incomodava, era, enfim, atendimentos robotizados, padrões, assim, que tratam tanto o funcionário de um call center, por exemplo, quanto o cliente a ser atendido como um número, um robô, alguma coisa completamente descartável, quanto a parte da gestão, assim, que fazia com que, por exemplo, eu na faculdade fosse estimulado a fazer carreira, a ser trainee, para depois de 10, 15 anos virar um diretor. Meu curso falava-se muito nisso e poucos professores falavam de empreender. Até os poucos são os que eu mais tenho contato hoje. Mas eu não me via, por exemplo, usando um terno e trabalhando numa gestão mais quadradinha, assim, mais tradicional, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, eu não sabia o que fazer para sobreviver a isso. Assim. Tanto que, na época das carteiras, ali entre 2013 e 2016, falando de mim, assim, pessoalmente, eu tentei várias vagas e não passava nem no teste de lógica lá. Já estava procurando intercâmbio para fazer, enfim, porque eu não me via naquele tipo de ambiente, assim. E aí, o Dudu, mesma coisa, o meu irmão, ele tem 21 anos hoje, então ele tinha 17 na época, estava entrando na faculdade, já estava pensando nisso também, e a gente pensou, cara, por que uma empresa precisa te causar isso, sabe? Aí a gente, através da Dobra, através desses estudos todos, a gente resolveu colocar em prática algo que o risco era zero, né? Afinal, a gente eu, por exemplo, moro com meus pais, o Dudu, desde que começou a Dobra, ele já estava morando sozinho, mas a nossa família sempre foi muito ativa na nossa vida e nos deu a possibilidade de poder arriscar para se caso desse
problemas, a gente poderia voltar. Eu acho que isso é um grande diferencial também. E eles, nossos pais, empreenderam, tiveram um negócio, então a gente se sentiu assim meio que, cara, é nossa obrigação tentar isso. A gente está tendo acesso a um monte de conteúdo, a um monte de coisa nova, um monte de gente não tem acesso ainda, e a gente pode ser agente da transformação, assim. E aí, na Dobra, a gente resolveu colocar em prática essas diferenças de, por exemplo, desde coisas simples, de fazer um atendimento mais humanizado, até para evoluir hoje e entender que as pessoas aqui dentro não vão ser máquinas e entregar os melhores resultados o tempo inteiro, mas que são pessoas que vão agregar valor ao negócio e o negócio vai agregar valor à vida delas. E também de fazer uma gestão envolvendo essas pessoas para que, em conjunto, a gente possa direcionar a Dobra para o caminho delas. Então, o nosso propósito hoje é deixar o mundo mais aberto e reverente do bem. A gente faz isso de diversas formas, depois a gente pode detalhar. Mas a gente tem certeza que nesses 3 anos e meio, que é um curto período de tempo, a gente já conseguiu fazer e deixar muitos exemplos assim, de como a gente executa o nosso propósito. Eu acho que se for parar para olhar lá do início, assim, era realmente uma chaminha. A gente estava muito conformado de como as empresas continuavam fazendo a gestão dos seus negócios da mesma forma como vários anos atrás, em que a gente estava vivendo uma outra era, um outro contexto de sociedade. E também a gente entendia que, cara, dá para usar muito mais a força das empresas para transformar para o bem, assim, para acelerar a mudança de futuro que a gente quer ver. E aí, desde o início, a gente já criou a Dobra do dia 1, assim, pensando em como usar a Dobra, como usar os produtos que a gente ia vender, que eram super diferentes, coloridinhos e tal, como realmente ferramentas para alcançar essas coisas mais legais, assim, por trás, né? E como que vocês começaram a atrair as pessoas para viver essa loucura, né? Eu acho que os primeiros dias, assim, foi meio que como como toda empresa começando. A gente começou numa sala do meu apartamento, fazendo fora do horário de trabalho. A gente tinha os nossos empregos formais e fazia meio que fora do horário mesmo. E conforme foi crescendo o negócio, já em menos de 6 meses a gente saiu do apartamento, saiu dos empregos, começou a fazer, comprou uma impressora profissional, tudo mais. E a gente meio que foi chamando amigos que a gente conhecia que estavam precisando de emprego ou que estavam pensando em sair dos seus empregos atuais. A galera foi meio que comprando muito a ideia, acreditando no que a gente estava fazendo. E foi meio que se plugando. Assim. Ficou 6 meses sem receber salário, né? Então, exatamente. Pô, o cara veio no seguro-desemprego aí para botar tesão e dobrar e colar carteira, sabe? Então, eu acho que foi muito por esse projeto, assim, de fazer um negócio diferente, mas sem saber aonde a gente ia chegar. A gente não fazia ideia de onde a gente ia chegar, de que a Dobra se tornaria um negócio, entre aspas, sério, em tão pouco tempo, assim. Mas eu acho que muito pela nossa verdade na execução do negócio, e por a gente estar numa cidade pequena, eu acho que é muito fácil de associar, assim, se as ações condizem com o discurso, com a maneira da pessoa viver. Então, essas pessoas que se aproximaram, porque no início foram amigos, família, viam verdade no que a gente fazia, no projeto que a gente estava começando a construir. Eu acho que isso é um grande diferencial, foi um grande diferencial na Dobra, para que a gente pudesse crescer assim tão rápido até então. Depois, claro, as contratações foram bem pouquinhozinho, assim, mais profissionais, mas sempre, desde o início mesmo, sem ter um conceito por trás. A gente nunca contratou por técnica, por capacidade técnica única e exclusivamente. A gente sempre considerou muito mais o bate-papo da pessoa. A gente sempre fez as entrevistas tomando uma cerveja, independente do horário. Então, se a pessoa negasse uma cerveja ali às 2 da tarde, já perdia pontos, por exemplo. Mas, enfim, foi muito na questão de conversar, de trocar ideia, de entender os valores para depois entender as capacidades técnicas. Assim. Eu acho que isso também foi uma grande diferença. Assim. Legal. Eu queria perguntar para vocês se o propósito de vocês ele está bem claro, assim, se ele está escrito, está divulgado, está em algum manual de cultura, ou se é um propósito que as pessoas vivem, mas não existe uma frase para ela. Perfeito. Eu acho que talvez nos primeiros dias de Dobra, nos primeiros meses de Dobra, talvez ele não fosse escrito, ele não estava documentado, talvez de alguma maneira. Mas desde as nossas primeiras ações ele já estava muito presente em tudo que a gente fazia, assim. E depois, claro, logo depois a gente documentou ele. A gente faz muita questão assim, de comunicar isso tanto para consumidor, para o mercado, quanto para a galera interna. Então, desde as pessoas que já entraram na Dobra até hoje, trabalham aqui até hoje, todas sabem muito bem do porquê que a Dobra existe, o porquê que a gente está acordando todos os dias para vir para cá trabalhar, assim. Isso faz muita diferença. E ele está documentado no nosso Manual de Cultura, que é um documento que a gente compartilha tanto com quem está entrando novo na Dobra,
e também serve para a galera aqui de dentro se basear quando precisa, enfim, resgatar alguma coisa ou tá com alguma dúvida sobre como operar. Sempre a galera vai procurar esse manual, que é um manual criado em conjunto com todo mundo aqui da Dobra. Então o propósito, ele sim, ele está super documentado e a gente comunica ele muito, assim. Talvez até esse excesso de comunicar o propósito, que algumas pessoas vê de uma maneira meio pejorativa, faça muito sentido para a gente, assim, porque a gente não só reforça ele internamente com a galera e com a gente mesmo, quando a gente está meio que esquecendo de algumas coisas naquela loucura de rotina de dia a dia e tudo mais, mas também ajuda a plugar pessoas que se identificam muito com esse propósito, a se conectarem com a marca, que talvez nem tenham se conectado tanto com o produto em si, mas vem muito sentido na conexão do propósito e acabam entrando para a comunidade da Dobra muito mais por isso do que pelo produto em si. Eu acho que é isso. E a gente, claro, o nosso propósito, como eu falei antes, é deixar o mundo mais aberto, reverente do bem, e aí a maneira como a gente executa isso, talvez dando exemplos primeiros, assim, da porta para fora, que a galera consegue ver. O lance da abertura, por exemplo, a gente tem os moldes dos nossos produtos abertos aí para qualquer um baixar de graça, montar em casa. As artes são criadas em colaboração por qualquer pessoa que manja de desenho, pode ou não, né? Pode desenhar nos produtos nossos, receber uma comissão sobre cada item vendido. A gente está procurando executar cada vez mais a questão de feedback, a questão de transparência. Não faz parte dos nossos aprendizados de estudo de negócio falar sobre feedback. Hoje tem sido mais falado, então a gente está desenvolvendo isso aqui dentro cada vez mais ao longo do último ano. A parada do reverente é ter o Batman aqui, que é esse pug que vocês estão vendo só a coxinha dele aqui. Que é o nosso eu tava fazendo um suspense aqui para perguntar. Eu já entreguei, né? O Batman. Sim, é o Batman. O Batman é o nosso chefe. Agora ele vai ficar olhando pra câmera. Não vai mais. O Batman é o pug do Dudu. A gente começou no apartamento dele, então ele tava sempre na nossa volta ali. E a gente pensou, cara, a gente tá sempre parando o nosso trabalho para fazer carinho nele. Por que não colocar ele para responder as pessoas que vão entrar em contato com a gente? Então aí já tá uma reverência. Quem fala com a gente... o convite veio através do Batman, né? O Batman nos passou a mensagem da live. A gente pensou, cara, vamos testar o Batman conversando com a galera. Então aí já tá uma puta fato de ser diferente. As conversas que a gente faz com os clientes e tal. E o do bem que tá na essência da Dobra, assim. Projeto social, R$1 de cada produto vendido vai para um fundo de investimento social. O lance do capitalismo consciente, enfim, vários detalhes assim que a gente consegue colocar em prática todos os dias, né? Legal. Até coisas internas, que é o que eu ia comentar, um exemplo. A gente já deixou de lançar produto, que era um produto que até hoje ele seria inovador no mercado brasileiro, mas a gente só teria acesso aos componentes que a gente precisaria para produzir esse produto vindo da Ásia. E vir da Ásia não quer dizer, né, que seja trabalho escravo, que seja subemprego, mas ao mesmo tempo a gente não tinha como comprovar se era ou não. Então a gente não tinha condições de pagar uma auditoria para ir lá auditar a empresa ou até fazer uma viagem para conhecer e produzir um material sobre isso. E a própria galera aqui via, financeiramente era um negócio que a gente tem certeza que ia trazer muito retorno, mas a gente não sabia como e de onde estavam vindo a matéria-prima disso. Assim. Então a gente, em conjunto, galera, não vai rolar produzir isso agora. Talvez lá na frente, quando a gente tiver condição de pagar uma auditoria ou se a gente conseguir desenvolver alguma coisa internamente no Brasil, a gente lance, mas por enquanto não. Então eu acho que isso internamente também para a gente foi uma prova assim, de que, cara, o propósito está claro para a galera e o dinheiro não vem à frente disso. Assim. Então aí um exemplo de que poucas pessoas sabem, mas que a gente faz questão de compartilhar nessas conversas. Assim. Muito legal. A Virgínia está aqui perguntando quantas pessoas a equipe tem. E aí eu aproveito a pergunta dela e para perguntar também como que é o dia a dia de vocês, como que vocês estabelecem metas, os papéis, né? Quem faz o quê, enfim, como que é esse dia a dia? Show, perfeito. A gente hoje tem 19 pessoas no total aqui na Dobra. São 19 pessoas e a gente está organizado em departamentos, enfim, como quiser chamar, círculo. A gente, no início, era muito orgânico. Quando a gente começou a trazer pessoas para dentro da equipe, era meio que todo mundo fazia tudo. E justamente por isso, assim, por ser um ambiente de amizade, de todo mundo fazer tudo, a gente não via muito sentido em começar a criar diferenciação de cargo, diferenciação de salário e tudo mais. Foi bem orgânico mesmo, não tinha muito embasamento por trás. E aí, conforme foi crescendo, conforme foi virando mais estruturado, enfim, a gente começou a crescer, ter mais volume de trabalho, enfim, virou uma empresa séria, de verdade, assim,
a gente começou a desenhar junto com a galera como que seria o nosso fluxo de trabalho mesmo. Na época, a gente se organizou em círculos, muito inspirado em holacracia, muito inspirado em, enfim, modelos de fora, da própria Zappos, enfim, na época. E até hoje, assim, a gente opera num modelo onde cada departamento sabe muito bem qual o propósito daquele departamento, por que ele existe dentro da Dobra. As próprias pessoas sabem que elas podem flutuar entre esses setores, esses departamentos, e eles funcionam de forma muito orgânica. Assim. A gente já tem pessoas que já trocaram de cargo, de posição, não sei nem como chamar, de função, várias vezes, até se achar, até fazer um trabalho que goste, que se sinta bem. E essa leveza acaba trazendo um ganho muito massa aqui para a Dobra, que as pessoas conseguirem testar e ter liberdade para experimentar o que elas vão gostar de fazer realmente, ou o que elas vão conseguir gerar mais valor tanto para a Dobra como um todo, quanto para elas mesmas no dia a dia. Assim. Então, o nosso dia a dia, hoje, ele é bem mais organizado. Até pouco tempo atrás, a gente demorou muito tempo para entender assim, que autogestão não é não ter gestão, e a gente apanhou muito por isso. Assim. A gente chegou a patinar muito tempo, quase um ano inteiro, a gente patinou muito assim, por fazer essa confusão, assim, por meio que eliminar todos os modelos de gestão de uma vez só, assim, e tentar operar de uma maneira meio caótica demais. E foi quando a gente começou a trazer um pouco mais de ordem em meio a esse caos e tentar achar aquele ponto legal entre os dois, assim, que a gente engrenou e começou a crescer super bem de novo, assim. Então, hoje a gente opera mais organizado, a gente tem muito ritual, tanto reuniões semanais que cada time faz entre si, reuniões que times diferentes fazem entre si para tocar algum projeto onde mais times são envolvidos, até rituais mais diferentes, como, por exemplo, uma reuniãozinha mensal onde o financeiro mostra os números todos abertos para todo mundo saber como que está a situação da empresa, alinhar bem como que está a situação, o que está sendo bom, o que está sendo ruim, para onde está indo cada centavo do dinheiro, o que está entrando, o que está saindo, enfim. Até, por exemplo, nessa mesma reunião, um momento onde cada time conta para os outros times o que aconteceu naquele mês, o que foi legal, o que não foi, até para criar um pouco mais de empatia entre os times em si, gerar alguns insights de fora nesses momentos de troca. Assim. Então, hoje a gente está bem mais organizado, ainda está evoluindo muito, a gente está aprendendo muito. A gente não... até alguém aqui, o Oscar falou que, cara, quando a gente não sabe o que fazer, é sinal de que a gente está criando alguma coisa diferente, é mais ou menos por aí. Então, a gente não sabe direito... quando a gente ainda não sabe direito como resolver todos os nossos problemas do dia a dia, mas a gente vai experimentando e vai aos pouquinhos ajustando. Enfim, é um puta desafio, assim, a gente, todos os dias, todas as semanas, a gente vem testando coisas novas. Até eu vi ali que já perguntaram sobre a questão do salário igual e plano de carreira. São assuntos que surgem bastante para a gente quando a gente vai conversar com a galera. E a questão do salário igual, ele surgiu de novo porque as primeiras pessoas que entraram executavam todo mundo a mesma coisa. E isso foi fluindo super bem, acabou se tornando natural que a gente pagasse a mesma coisa. Pô, o cara tá ali se ferrando com a gente, dobrando e colando carteira até de madrugada. Não faz sentido a gente ganhar mais, por exemplo, por ter fundado a empresa e tal. É claro que eu sei das questões de riscos e tudo mais, mas naquela época não fazia muito sentido. Até então a gente mantém o salário igual, a gente faz algumas pesquisas internas periodicamente e o salário igual ele tem uma aprovação, mas a gente passou a perceber alguns atritos, assim, a gente está revendo agora esse modelo salarial, se a gente vai manter ou não para o próximo ano, de algumas pessoas que acabam em determinados momentos ficando chateadas, por exemplo, não pelo fato de, eu trabalho mais que aquela pessoa e ela recebe o mesmo que eu, mas eu estou muito mais conectado com o negócio, eu estou fazendo coisas mais conectadas com o negócio, e aquela pessoa está recebendo o mesmo que eu acho que eu deveria receber um pouco mais, ou aquela pessoa receber um pouco menos e tal. Eu até acho que a gente tem alguns desafios, assim, para ajudar a contar um pouco mais sobre o momento que a gente está vivendo de desafio em termos de salário, assim, hoje, a gente, por exemplo, tem pessoas que assumidamente preferem assumir menos responsabilidades, mas fazer o trabalho que é super braçal e pesado, que tem que ser feito, porque senão a empresa não anda igual. E tem algumas pessoas, por exemplo, que preferem isso. Elas assumidamente falam, cara, eu prefiro ter a minha rotina ali, fazer o meu trabalho mais braçal e não me envolver tanto com decisão, com responsabilidade, assumir responsabilidade e tudo mais. E tem pessoas que, pelo contrário, estão meio que puxando a empresa para frente, agitando a galera.
e que, por isso, a gente está sentindo que está começando a causar um pouco de conflito, no sentido de que a pessoa que está levando a empresa na frente, às vezes ela fica se sentindo um pouco chateada de, cara, beleza, a gente está talvez ganhando a mesma coisa do que o cara do lado aqui que não quer se incomodar tanto. Talvez isso não seja mais tão justo quanto era anteriormente. Então, é uma coisa que a gente está se questionando muito. A gente está há semanas discutindo isso toda semana, conversando com as próprias pessoas, conversando entre nós, vendo referência de mercado, voltando lá para o livro do Lalu para pegar mais referência, e para o wiki do Reinventando Organizações. Enfim, a gente está num momento bem intenso assim, de estudo sobre isso, porque fez muito sentido e talvez faça ainda o modelo que foi até agora para a gente. Não tem incentivo para quem colabora mais, que foi a pergunta do Oscar. Até hoje não tem. A gente tem planos de implantar, por exemplo, premiar as pessoas que mais se esforçam, que mais se destacam, dando uma participação na empresa, ou até dando uma premiação, a gente não sabe bem como ainda, mas o que a gente está fazendo agora é estudar muito sobre isso, ouvir muitas pessoas que estão trabalhando aqui na Dobra, para tentar criar um modelo melhor, que até então funcionou, mas que a gente acha que talvez, se a gente começar a crescer mais ainda, for para 30, 40, 50 pessoas, talvez não faça mais tanto sentido. A Thalita pergunta aqui também se existe plano de carreira, de desenvolvimento aí na Dobra. No momento não tem nenhum plano de carreira, é um desafio que a gente o plano de carreira, assim, não vejo ter aqui na Dobra, pelo menos nos próximos anos, mas a gente entende e está começando a montar já nessas últimas semanas um plano de sociedade, de oferecer stock options, participações societárias para as pessoas que estão mais envolvidas com o negócio, além de fornecer, não sei se é a palavra fornecer, mas enfim, usar toda a estrutura que a Dobra tem. A gente tem uma sede aqui que a gente construiu do zero para a gente, que super condiz com o que a gente acredita. Até olhando uma das lives, né? Primeiro, geralmente a galera faz o ambiente físico para depois tentar transformar a cultura. O nosso foi exatamente o contrário. A gente estava numa casa alugada com vários níveis e ao mesmo tempo isso não existia dentro da Dobra. E aí com caixa acumulado, com o lucro gerado, a gente conseguiu construir a nossa sede que está à nossa cara hoje. Usar esse espaço, esse conhecimento, esse aprendizado todo, as pessoas que a gente tem aqui, para desenvolver negócios que algumas pessoas procuram desenvolver aqui dentro. Então, daqui a pouco, usar isso assim, para também estimular, cara, olha só, velho, dedica uma parte do teu tempo na Dobra a desenvolver o teu negócio. Daqui a pouco dá certo. E se der certo, a gente pode abraçar e, enfim, tocar junto, senão o risco tu assume aqui dentro com a gente e tal, enfim. Eu acho que nesse sentido de plano de carreira, enfim, desenvolvimento da galera, a gente também, assim como várias outras coisas aqui da Dobra, ainda é muito orgânico, ainda é muito na conversa, ainda é muito do estar próximo das pessoas e sentir como que está sendo, enfim, o sentimento mesmo da pessoa no momento dela que ela está com a gente, assim. A gente teve vários casos onde pessoas trocaram de funções completamente diferentes por conta própria, porque queriam experimentar, ou porque não estavam felizes de alguma maneira, ou porque completaram um desafio, enfim, acharam que completaram um desafio que foi dado num determinado momento, numa função, e já estavam meio que cansados, talvez, daquele desafio, ou já não era mais tanto desafio, e aí decidiram por conta, ou conversando com a gente, conversando com outras pessoas, que seria o momento de assumir um novo desafio dentro da Dobra, por a gente não ter diferença salarial e diferença de cargo, ou alguma coisa no sentido hierárquico, assim, talvez não faça tanto sentido hoje a gente ter um plano de carreira, até porque não sei exatamente para onde a pessoa evoluiria, né? Mas, querendo ou não, organicamente ainda tem muito essa questão de, por estar próximo das pessoas, muito nas conversas surge oportunidade de experimentar coisas novas, as pessoas mesmas sentirem que é um momento de experimentar e trocar completamente de função dentro da Dobra. Isso, eu falo muito isso porque, cara, aconteceu muitas vezes. Desde quando a Dobra ainda não era tão organizada em termos de gestão e estrutura e enfim, dia a dia de trabalho, até hoje acontece muito, assim. Por a gente conversar muito próximo das pessoas o tempo todo, sempre surge alguma coisa bacana, que, querendo ou não, acaba sendo um desenvolvimento de carreira, talvez não conforme a gente está acostumado a ver tradicionalmente, mas não deixa de ser um pouco disso, assim. Uhum. Até eu ia perguntar como que vocês alinham, né, o propósito das pessoas, né, de quem colabora com vocês, com o próprio propósito da Dobra. Que eu vejo que, né, pelo que vocês já falaram até aqui, muito se mistura também, né? Então, como que se dá isso? O que é legal também é que
na autogestão, assim, nessa liberdade que a gente dá para as pessoas nas tomadas de decisão e tudo mais. O próprio time, as próprias pessoas identificam quando alguém está saindo do eixo, assim, que a dobra geralmente transita, assim, e aí acabam, enfim, ou puxa essa pessoa de volta ou ela acaba se afastando de vez. Então a gente já teve aí 2 saídas, 3 saídas ao todo, né? Uma saiu para abrir uma empresa, outras 2 pessoas saíram, seja para ir trabalhar em outro lugar ou porque daqui a pouco já não estava mais fazendo muito sentido trabalhar aqui com a gente. Mas a gente procura, através dos rituais, assim, transmitir e reforçar sempre o propósito e o alinhamento da empresa. Inclusive, agora, sábado, eu não posso dar spoilers, porque vai que algum das pessoas que trabalham com a gente está olhando, mas sábado a gente tem aí a reunião de final de ano da Dobre, que a gente vai fazer uma retrospectiva e já fazer um pré-alinhamento para o ano que vem, porque a gente está em tempos caóticos aqui de produção, né? Black Friday, Natal, mas já dá um spoilerzinho para a galera de como vai ser o ano que vem, para, de novo, traz de volta. Agora, essa é uma época que a galera tá só, tipo, rotina, produção, operação, loucura, e tu faz um momento assim e traz essa galera de volta e reconecta elas, assim, com o propósito da empresa, também são momentos importantes. E eu acho que é muito massa de falar também que, como, não lembro explicar direito, talvez em palavras, mas conforme tu vai criando um negócio com um propósito tão claro ou com um modelo cultural tão forte, assim, as pessoas que vão entrando e começam a se interessar em trabalhar na Dobra, por exemplo, que hoje já trabalham aqui, elas mesmas acabam virando as guardiãs depois do propósito, da cultura, etc. Então, muitas vezes, nós como fundadores, às vezes também acontece naturalmente como com todo mundo, assim, às vezes está super caído na rotina ou super afastado de alguma coisa que está acontecendo, e as próprias pessoas que já estão aqui dentro super conectadas e que entraram por ter essa conexão de propósito, de cultura, de valores, elas acabam virando as guardiãs, assim, e acabam trazendo, meio que fazendo aquele papel de trazer o propósito para a conversa, assim, seja numa decisão, seja numa alguma coisa sendo mudada, enfim, alguma coisa está acontecendo no dia a dia, assim. Uma coisa interessante que geralmente quando a gente pensa nos pilares, né, é muito fácil pensar em práticas de autogestão, né, sistemas, estruturas de autogestão ou práticas de integralidade, né, inteligência emocional, treinamento, não sei o que, autodesenvolvimento, autoconhecimento, paraná, paraná. Agora, quando a gente fala de propósito evolutivo, é muito difícil a gente pensar em práticas, né? Eu acho que o propósito sempre tem que ser vivido no dia a dia, nas decisões. Vocês têm essa impressão também? Ou vocês têm alguma prática que fala assim, desenvolvemos essa prática que vai ajudar as organizações a viverem o seu propósito? Não, a gente não tem hoje. A gente até gosta muito de alguns exemplos que até acho que tem no livro, se não me engano, como, por exemplo, uma das empresas que é citada pela Lu, que faz aquela reunião que deixa uma cadeira vazia para simbolizar a cadeira do propósito, ou alguns outros exemplos como esse. Mas a gente não tem nenhuma prática nesse sentido. O que a gente tem mesmo é sempre alguém trazendo a discussão do propósito para a mesa, assim, para qualquer decisão, para qualquer coisa no dia a dia. E o mais legal de tudo é bem o que eu comentei antes, assim, é que a maioria das vezes nem é mais os fundadores da Dobra que estão trazendo essa conversa, essa discussão. Geralmente são as próprias pessoas que já estão com ele muito entranhados, assim, na cultura, né? E é bem legal de contar também que o propósito, talvez como ele começou, ele já mudou várias vezes, já evoluiu muito, mas sempre com aquele valor inicial meio que servindo como base, como raiz para o resto, assim, né? Então, é muito mais nesses pequenos detalhezinhos do dia a dia, quando a gente está tendo alguma discussão para alguma decisão, quando alguém está tocando com um projeto novo, ou quando a gente toma uma pequena decisão de dia a dia mesmo, assim, que seja se tornar um pedido, que seja, enfim, qualquer coisa, nesses pequenos exemplinhos, pequenas coisas que vão formando o propósito como ele é no final, assim, né? Acho que muito mais do que está no manual de cultura, muito mais de comunicar para fora, muito mais qualquer coisa. É no dia a dia mesmo, nos pequenos detalhes. Mas ao mesmo tempo até veio isso agora, assim, eu acho que as práticas que as empresas adotam, não digo prática de discussão empresarial nem nada, mas como é que se chama no meio tradicional ali para tu juntar a galera, assim. Eu acho que toda a prática que tu faz com que as pessoas dentro da empresa se
conectem entre elas sem ser para falar sobre o negócio, eu acho que, de uma certa forma, contribuem para a evolução do propósito dentro da empresa, assim, porque a gente vê cada vez mais, cara. Depois que a gente veio para a sede nova, em que já não tem mais os níveis, por exemplo, as várias escadas para a galera se conversar e tal, que a gente faz, campeonatinho de FIFA, faz um almoço, faz uma janta, passa um curso, alguma coisa. Nesses momentos, as pessoas que não estão se conversando no dia a dia, na rotina de trabalho, se conversam, se trocam ideias, e no outro dia estão ali, tipo, um na sala do outro, entre aspas, trocando uma ideia de negócio, mas porque aquela conexão surgiu antes. E aí, eu acho que, de uma certa forma, essas práticas adotadas para que a galera converse, se conecte uma com a outra, eu acho que contribuem para que o propósito esteja cada vez mais presente, assim, no dia a dia. Não sei se está certo ou está errado, mas me veio na cabeça agora, assim, uma percepção que a gente teve interna aqui. Legal. O Wallace Vanderlei pergunta se o propósito pode mudar ao longo do tempo. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Claro que talvez a essência de tudo não vai mudar. Talvez a frase que a gente está usando no momento para comunicar o propósito ou para deixar ele um pouco mais declarado possa mudar. Mas provavelmente o valor lá, o que está intrínseco lá, realmente que gerou a faísca para isso, não vai mudar. Mas nada impede que ele evolua, nada impede que ele, conforme as pessoas que vão entrando novas e trazendo novas visões, novas experiências, novas percepções, ele, enfim, melhore, assim. Eu acho que pode, pelo menos na minha visão. Eu vou ter que anunciar que a gente está chegando nos nossos minutos finais. Uma pena, a gente vai ter que fazer um número 2 aqui, né? Uma live número 2, a continuação. Com cerveja, né? Oi, com cerveja. Opa! Mas eu queria que vocês... Assim, tem tanta coisa para falar, né? Mas eu acho interessante como o propósito de vocês grita, né? Tão mais forte com os valores que vocês têm, né, com a missão que vocês têm, que vocês até anunciaram um curso para hackear a dobra. Então, quer dizer, né, como que a competitividade nesse momento não faz muita diferença, porque o que vocês vendem é a experiência, né, que vocês têm com o cliente, com os colaboradores, enfim. Então, acho muito legal. Depois a gente pode compartilhar com o pessoal também o site do curso, né, para que qualquer um possa hackear a dobra. A gente pode fazer um preço especial para quem é da comunidade, um preço bem especial aí. Legal. Opa, sim, legal. Cara, muito fácil. Depois compartilha nos grupos, né? A gente tem um grupo de WhatsApp, tem um grupo no Face também. Sim, aí a gente compartilha com o pessoal o desconto. Não, pode deixar no WhatsApp depois. Mas aí eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, né? Pensando em todos os benefícios, em todos os desafios que vocês já viveram até agora, que mensagem vocês deixariam para quem está pensando em atuar dessa forma? Perfeito. Eu acho que, Gui, se quiser complementar depois, às vezes a gente mesmo se pega assim, pensando que seria tão mais fácil, talvez, implementar um modelo que já está testado, que já está, enfim, documentado em vários lugares, já tem um monte de gente para dar consultoria e tudo mais. Mas quando a gente fala muito sobre por que a gente está operando dessa maneira e o que a gente está fazendo para operar de uma maneira diferente ou o que a gente está tentando corrigir, a maioria das vezes que a gente fala com outras pessoas que estão tentando ou que estão super céticas e pensam em não mudar nada no seu modelo, enfim, geralmente é o seguinte: a gente sabe muito bem que dá muito problema do jeito que é nos paradigmas laranja, até no verde, enfim, nos anteriores. A gente sabe que dá muito problema. Então, na nossa visão, assim, é muito melhor a gente ter problema tentando criar alguma coisa nova, diferente, e passar perrengue tentando realmente fazer alguma coisa que a gente acha que faça mais sentido para as pessoas, para a gente, para a sociedade como um todo, do que a gente fazer alguma coisa que já foi testada e a gente sabe que não está dando tão certo assim, e que talvez vai ter a mesma quantidade de problemas ou até mais do que os problemas que a gente está experimentando do zero novos, assim. Então, a gente sempre recomenda, cara, pelo menos tem problema tentando fazer alguma coisa diferente do que ter o problema que tu já sabe que já está documentado o problema também, assim, né? Então, essa é a nossa visão, assim, acho que vale muito a pena, principalmente por ver depois o impacto que está causando, outras empresas que estão tentando operar da mesma maneira,
mas principalmente a galera trabalhando de um jeito completamente diferente, de uma forma que talvez nem dê para explicar tanto, assim, mas sentir, assim, como que tá rolando. Né? Eu acho que a gente sempre usa o que o Thiago fala, né? Vai lá e faz. A gente tá tentando essas loucuras aqui numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, com 60 mil habitantes, eu acho, e obviamente o contexto faz total diferença no que a gente faz hoje, então acho que não tem desculpa para não testar algo novo. A gente está testando, está gerando dados aí, está criando exemplos para quem quiser experimentar alguma coisa nova, mas, cara, a gente sempre deixa muito claro, as coisas que a gente faz aqui fazem sentido para o nosso contexto, uma cidade pequena, uma outra levada, uma outra pegada de vida, mas a gente tem certeza que o impacto que a gente está causando aqui é o que nos motiva a galera a trabalhar na Dobra cada vez mais. Muito bem. Eu vou ler aqui, olha, estão pedindo aqui, olha, uma última pergunta. Eu vou juntar aqui, ó. Tem uma pessoa que... Adams falou, será que estão mais no empirismo que realmente uma nova cultura? Acho que vale observar, monitorar, mensurar e criar indicadores. Até para ir modelando design. Não sei se vocês têm alguma coisa para falar sobre os indicadores. E aí que o Wallace ele faz uma última pergunta. No seu ponto de vista, quando um propósito pode limitar a evolução? Ou não acontece, aconteceu? Perfeito. Eu acho que a primeira pontuação ali sobre realmente criar uma nova cultura ou não, eu acho que talvez faça muito sentido, o que o Adams falou ali. Inclusive, acho que a gente foi colega, não tenho certeza. Acho que foi colega do Adams, eu acho, cara. Mas eu acho que faz sentido, sim. Mas talvez, se for parar para pensar, analisar, enfim, eu posso estar falando uma besteira gigante aqui, então me perdoem se eu estiver falando uma besteira, mas eu acho que, cara, a cultura nada mais é do que algo que acontece no dia a dia, o que acontece na realidade ali, por mais que a gente esteja talvez modelando e tentando criar um manual de cultura, a cultura é o que está acontecendo no dia a dia. Então, talvez seja muito mais orgânico a cultura em si do que alguma coisa no papel, assim. Mas faz bastante sentido, até vou parar para refletir um pouco mais sobre isso. E sobre o Wallace, a pergunta do Wallace... Depende do que é a evolução, né? Exato. A gente até comentou isso mais cedo, não sei se o Wallace estava por aqui, mas a gente já negou pedidos de milhares de unidades, milhões de unidades, por não condizer com o que a gente estava acreditando no momento, que a gente acredita, pelo menos, como mão de obra, como trabalho, como entregar essas milhões de unidades, e que, com certeza, do ponto de vista financeiro, na época, foi limitador da nossa evolução. A gente poderia ter triplicado ou muito mais o faturamento e tudo mais, mas a questão talvez não seja essa a métrica de sucesso, né? Talvez não seja essa... não seja a evolução, não seja evoluir o faturamento, a evolução seja outra, num critério que for para pensar. Então, talvez, se for parar para pensar no ponto de vista financeiro, de negócio, de métrica de sucesso, de lucro, de faturamento ou de crescimento da empresa, talvez sim limite, mas eu tenho certeza que se for parar para olhar isso de um outro ponto de vista, talvez a gente tenha evoluído muito mais por ter negado esse pedido do que a gente teria evoluído se a gente tivesse aceitado, por exemplo, ou o caso daquele produto que a gente deixou de lançar por não saber como era fabricado. E só uma visão um pouco mais simplista, assim, um exemplo. Esses dias nos compararam numa discussão, a gente nos compararam com o Uber, e que a gente nunca ia chegar aos pés do impacto que uma empresa como o Uber causa, por exemplo. Mas, cara, eu acho que esse lance de evolução, esse lance de sucesso, esse lance de, enfim, impacto, eu acho que varia muito. A gente tem certeza que aqui onde a gente atua, que é na comunidade que a gente conhece, são nas pessoas que a gente conhece, são as pessoas que a gente convive, a cidade que a gente vive, a gente consegue ver, a gente consegue mensurar todo o impacto que a gente causa, toda a mudança que a gente está causando, aí depois a gente vê pessoas nas cidades vizinhas causando essa mesma transformação, a gente vê a gente trocando uma ideia aqui, pessoas do Brasil inteiro causando essa transformação. Então eu acho que varia muito conforme a tua métrica e percepção de evolução e sucesso, assim. Mas eu acho que talvez a gente possa olhar um pouco mais pro interno, sabe? Para mensurar essas coisas do que sempre se comparar a outros. Assim. Muito bom. Gente, muito obrigada. Foi sensacional conversar com vocês. Obrigada, Dudu. Obrigada, Gui. Obrigada, Batman, que ficou super forçadinho. Latino agora, Gui. Deu um latidinho aí no final, aí depois vocês traduzem aí o que E aí, deixem seus contatos aí. Legal. Como é que faz para conhecer melhor a Dobra, cara, os produtos?
Fechado. O site é querodobra.com.br ou só dobra.com.br mesmo. A gente está super aberto para conversar e aprender mais aí. Cada vez que a gente faz uma coisa como essa, a gente aprende muito. Então, quem quiser conversar sobre o modelo, quem quiser nos visitar para trocar ideia, enfim, estender a conversa aí além da live, a gente está super aberto. É só chamar o Batman no chat do site mesmo. E é real, não é deboche. Eu acho que é isso. Os contatos pessoais... Guilherme Macena e Eduardo Serig aí, tem no LinkedIn. A gente manda nos comentários ali também. Quem quiser também pedir, pede pro Batman lá, que o Batman manda as nossas redes sociais também pra gente se conectar. Só que tiver perguntas, né, que não estiverem também podem deixar as perguntas nessa live, que aí a gente repassa para vocês. Perfeito. E aí os meninos respondem. Show de bola. Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade, pela parceria e contem com a gente aí. Obrigado, gente. Agradece. Obrigada. Obrigado, pessoal que assistiu também, deixou comentário e perguntas. Tchau, tchau e até a próxima. Falou. Valeu, galera. Obrigado. Falou, valeu. Tchau. Não vai.